mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa palavra, por essa mensagem, a qual o Senhor vai ministrar à tua igreja agora. Meu Deus, eu não sou nada e eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu estou aqui apenas para transmitir essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Que seja tudo para o Senhor, Pai. Que não seja nada para mim. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Para que o teu santo nome seja glorificado, Deus. Que os meus irmãos nesta noite possam compreender, e que o Senhor venha tratar, tocar assim ao coração de cada um, conforme a sua necessidade. Assim nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Jesus. Uma mensagem bastante conhecida e com pesares diferentes. Mas certa vez, um homem que tinha abundância de bens tinha 2 filhos consigo. E esses 2 filhos, até certa idade, trabalhavam junto com seu pai na casa de seu pai, e assim vivendo nas dependências de seu pai. E chega certo momento que o mais novo decide então pedir o que cabe de direito ao seu pai. Mas por lei, o pai ele não era obrigado a entregar a parte que cabia ao seu filho. Primeiramente por ser o mais novo, e segundamente porque o seu pai ainda assim não havia falecido. Então, mesmo com o pai em vida, o filho que vivia do bom e do melhor, o filho que comia, que bebia, que tinha os empregados do seu pai ao seu favor, decide então pedir a sua parte para viver absolutamente. Eu creio que ele já não aguentava, que ele já não queria mais viver sob as regras e sob a autoridade do pai. E chegado a certo ponto, ele então decide que ele já não vai mais viver da forma que o pai queria que ele vivesse. Então ele pega, o pai concede, o pai abre mão da sua parte e assim entrega para ele. A Bíblia não relata, mas eu creio que o pai, sendo experiente, olhando para o seu filho e sem entender o porquê daquilo, eu creio que ele já sabia que o seu filho mais tarde quebraria a cara, se arrependeria e voltaria para sua casa. Nós temos temos um alguém, e parece que elas já vêm programadas, parece que já é de fábrica. As nossas mães, quando nós temos que tomar algum tipo de decisão, quando nós temos que fazer algo nas nossas vidas, nós temos alguém que pega essa responsabilidade
e ela vem nos orientar sobre aquilo que nós devemos fazer. E pelo menos eu, antes de casar, tive isso da minha mãe, e ela por muitas das vezes me orientou se aquele era o momento certo, se eu já estava preparado, se eu já tinha responsabilidade suficiente para começar a dividir, a comer um sal com outra pessoa. E aquilo foi um conselho que na hora eu não dei bola, mas com o passar dos anos, quando a gente vai adquirindo responsabilidade, a gente vai vendo que aquilo não era conforme o que a gente esperava, aquelas mil maravilhas que a gente criava na nossa cabeça que seria. A gente começa então a relembrar aquilo que foi dito, e é nesse momento que nós nos pegamos pensando: por que eu não escutei a minha mãe? Se eu tivesse escutado a minha mãe, às vezes eu não teria agora, nesse exato momento, feito isso, ou eu não teria entrado nisso, ou eu não teria ido para determinado lugar, e às vezes determinadas coisas na minha vida não teriam acontecido. E eu creio que esse pai, ele orientou o seu filho, se aquele era o momento certo, para que ele saísse debaixo do cuidado do seu pai, que ali vivia do bom e do melhor. E a Bíblia relata que os seus empregados viviam bem. Se os próprios empregados viviam bem, nós podemos imaginar que o filho também, de certa forma, herdando tudo do pai, vivia também muito bem. Mas nós vamos agora entender que este momento de emoção do filho vai levar ele a uma ruína, a viver momentos que ele não pensou que viveria. Vai levar ele a viver momentos que ele jamais pensou, momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de fraqueza, momentos de distância daqueles que verdadeiramente o amavam. Momentos que ele já não estava mais sob os cuidados do pai, momentos que ele já não estava mais sob os cuidados daquele que realmente o amava. Chegou ele a determinados momentos que ele já não sabia mais o que fazer, ele já não tinha mais alguém para te orientar, Momentos que ele olhava para um lado e já não tinha o pai, que ele já olhava para o outro e não tinha o seu irmão. E eu creio comigo que neste momento ele começou a entender o que era valor. Ele começou a relembrar, ele começou a reviver as coisas que ele vivia dentro da casa do pai. Ele começou a reviver a mesa com fartura. Ele começou a reviver que quando ele acordava pela manhã tinha um pão com manteiga, um cafezinho na xícara. Mas agora já é tarde demais para dar valor naquilo que ele havia perdido. Mas ele não perdeu porque foi algo natural. Ele perdeu porque não tinha inteligência, não tinha maturidade suficiente para viver naquele tempo. E ele ainda assim, com a força do próprio braço, quis viver aquilo. E dissolutamente ele viveu. Mas por determinado tempo, ele vivendo debaixo do que ele acreditava que era bom, chega um tempo que a cobrança vem. E por falta de responsabilidade, por falta de não estar dentro da casa do pai e ainda não estar firmado sobre os cuidados do pai, sobre as suas orientações, algo terrível vai acontecer. E algo terrível que todos nós conhecemos. Depois de viver, depois de gastar, depois de pegar todo aquele dinheiro que o pai há muito tempo vinha construindo, vinha juntando, ele gastou com meretrizes, ele gastou com várias coisas que não era cabível dentro daquilo que ele foi ensinado. Eu acredito que naquele momento ilusório que ele começou a gastar, a desfrutar, para ele estava muito bom. Aqueles momentos que ele vivia, e já não tinha mais a injeção de saco do pai. Você tem que acordar para você orar, você precisa jejuar, você precisa se consagrar. Para ele estava bom, porque ele já não vivia mais debaixo das leis do pai, mas agora ele vivia da forma e da maneira que ele queria. E por viver da forma e da maneira que ele queria, para ele estava bom. Ou seja, soltei o cabresto, agora eu já não estou mais preso à corrente. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, com quem eu quero, no tempo que eu quero. Mas ele só não esperava que ele também bateria a cabeça da forma que ele não queria. Quantos de nós, por muitos momentos, distantes de Deus, sem Deus ter ordenado que nós façamos, que nós fizéssemos, que nós fôssemos para tais lugares, que nós falássemos tais coisas, que nós agíssemos de tais jeitos, fomos, agimos, e no final de tudo, batemos a cabeça
saímos sem o descuido do pai, e com o rabo entre as pernas tivemos que voltar e pedir perdão pelo que nós fizemos. Nós temos que entender uma coisa, que se nós nos intitulamos filhos de Deus, e nós temos um pai, precisamos nós viver debaixo dessa autoridade, precisamos nós viver debaixo dessa lei que Ele opõe para as nossas vidas. Não é a lei bíblica, não é nada disso, nós já não vivemos mais debaixo dessa lei, mas a lei que Deus impõe para que nós vivêssemos da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos, assim como esse jovem também tinha. Nós não vemos momento nenhum o pai segurando o braço dele e perguntando 1, 2 ou 3 vezes: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você vai fazer? Nós cremos que ele tinha uma instrução de que ele poderia quebrar a cara futuramente, mais tardar, mas em momento nenhum o pai seguraria ele ali ou trancaria ele dentro de casa para que ele não fosse. Inteligente foi o pai de deixar ele ir, abrir a porta para que ele vivesse, mas para que ele também tivesse a certeza que no momento que ele mais precisasse, existia alguém que estaria de braços abertos para o receber. E foi assim que aconteceu. Mas nós temos que colocar nossa vida aqui dentro. Quantas foram as vezes que nós fazemos, agimos sem pensar? E no calor da emoção tudo parece bom. No calor da emoção tudo parece ser muito gostoso. E às vezes nós nem pensamos na cobrança que há de chegar. O cartão de crédito dele é muito gostoso quando nós passamos. Nós passamos 50, 100, 150, 200 e depois eu vou dar um jeito nisso, não tem problema. No dia 5 eu consigo pagar. Não, se eu fizer isso daqui, eu pago. Aí quando chega o dia de pagar essa fatura, nós não temos esse valor. Aí dói. Nós lembramos por que é que eu fui gastar. Eu não devia ter feito isso. E agora como é que eu vou pagar? Entramos em desespero. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não tinha gastado. Por que é que eu fui fazer isso? Já é tarde demais. A fatura já chegou, a fatura já fechou, e agora é mais do que a sua obrigação pagar com aquilo. E se você não tem dinheiro, seu nome vai sujar, seja o que for, você tem que pagar por aquilo que você fez. Era certo ou era errado, mas se você não tinha a condição de mexer com aquilo, ou a maturidade para mexer com aquilo, você não devia ter entrado nesse barco. Assim foi com esse jovem. Se ele não tinha maturidade suficiente para viver com esse dinheiro nas mãos, se ele não tinha maturidade suficiente para pegar a herança que ainda não estava no tempo, ele ainda não estava maduro o suficiente para adquirir este bem, agora chegou o tempo também dele ter que pagar as consequências. Pessoas que querem bênçãos, mas não querem o compromisso. Queremos a bênção, mas não queremos estar presente, não queremos estar próximos, não queremos estar vinculados, não queremos estar entregues ao autor, ao dono da bênção. Querer a bênção do pai é muito fácil. Pedir ao pai carro, uma casa nova, uma situação financeira melhor é muito fácil para nós. Mas estarmos debaixo daquilo que Ele orienta a gente a fazer, aí entram os empecilhos. E às vezes Deus Ele não dá, Deus Ele não estende as mãos para conceder isso, porque nós não estamos maduros o suficientes para receber essa bênção. E Deus vai te poupando, vai te poupando, vai te poupando. E chega certo momento que Ele fala: eu vou abrir a mão só um pouquinho. E Ele não abre tudo, Ele abre só um dedinho, para você ver que você ainda não está maduro o suficiente para receber isso. E quando Ele estende só um pouquinho e você recebe, já é outra pessoa. Ah, mas eu comprei um carro melhor. Ah, mas agora eu já adquiri isso. Não, eu não tenho mais necessidade de eu orar tanto. Não, mas eu estou muito ocupado com isso aqui. Não, agora eu estou trabalhando assim, e agora eu não consigo mais vir nos cultos. Não, domingo eu até queria vir. Não, mas eu tenho uma viagem, eu vou ter que viajar, não tem jeito mais. Não, eu vou ter que ficar, vou trabalhar até mais tarde, hoje não tem como eu ir na igreja.
Mas quando os nossos pensamentos diários, a nossa rotina era pensando em bênçãos, a gente vivia orando, vivia clamando, vivia pedindo, abria jejum, era campanha de oração, subia monte, oração com o Senhor. E agora que nós recebemos só a pontinha do iceberg, é hora de dar as costas para aquele que é o autor de tudo. Aí ele pega e faz assim. Isso quando ele não toma. Opa, eu vou puxar só um pouquinho do tapete para ele sentir a dor, para ele sentir na pele mesmo o que é viver distante de mim. Gente que troca a presença por prazer momentâneo. Se nós estamos aqui, nós podemos desfrutar de algo que jorra 24 horas por dia. Nós não temos a bênção de Deus apenas 2 horas, 1h30 quando nós estamos no culto. Nós não sentimos a presença de Deus somente nos tempos que nós estamos aqui. Nós não sentimos a presença de Deus quando os louvores estão tocando, ou quando te arrepia, ou quando as lágrimas escorrem no seu rosto. Nós vivemos um verdadeiro avivamento. É quando no outro dia de manhã você ainda assim dobra os seus joelhos. É quando na madrugada você se opõe contra as suas vontades para viver as vontades de Deus. É quando o sono bate, é quando a fome bate, mas você fala: não, eu preciso buscar aquele que me deu tudo isso. E tudo isso o quê? É a sua casa, é a sua cama, King Box Premium, que tem terapia, que treme, é o seu carro bom, é o seu telefone bom. Não, é o Deus que te libertou quando você estava escravo do pecado. É quando você estava preso aos bares, bebendo, cheirando, fumando e já pensando em tirar a sua própria vida. Foi Ele que estendeu as mãos para você. E nós não fazemos troca, mas chegou o tempo de você reconhecer que você foi resgatado e que você tem um Pai. E que se você tem um Pai, você tem alguém que te ama, alguém que cuida, alguém que zela. Glória a Deus. E existe um manancial de águas vivas preparado e esperando por você, para que você adquira maturidade suficiente e para que Ele, vendo que você tenha essa maturidade, Ele possa liberar as bênçãos que já estão preparadas nas regiões celestiais para cada um de nós. Isaías capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu creio que este filho, longe do pai, a Bíblia não relata quanto tempo ele viveu, mas eu creio que depois de usufruir desse dinheiro, depois de usufruir disso que já estava preparado para que ele tivesse maturidade para receber, e ele quis antecipar essa bênção, ele começava a gritar, ele clamava o nome do Pai. E ele pensava, se ele tivesse o pai dele do lado para poder orientar, se ele tivesse o pai dele do lado, se ele tivesse mais uma sequer oportunidade para abraçar, para falar o quanto ele amava o pai dele, às vezes ele falaria que ele não teria feito isso, ele não pegaria no momento errado, ele não teria precipitado em se afastar do pai. Falou mais alto a parte financeira, falou mais alto o valor do que o amor com o pai. Mas ele não lembrou que o pai, olhando para ele, existe um valor muito maior do que qualquer fazenda, do que qualquer funcionário, do que qualquer herança que o pai tivesse juntado. Em 2 parábolas antes dessa, nós vamos ver a parábola da dracma perdida, que relata que se uma mulher perdesse a sua dracma em casa, ela teria que acender a candeia e varrer a casa, e levantar o tapete, e arrasta rack, arrasta a televisão e vira um quarto para poder achar essa dracma, porque para ela existe um valor sentimental muito grande. Às vezes as amigas e as vizinhas não vão compreender o que para ela significava, mas ela, que era a dona, conseguia compreender o valor. E ela não estava preocupada com o que os outros iriam falar, mas se para ela existia um valor naquilo que ela perdeu, ela iria procurar. Agora você perdeu o seu iPhone 17 Pro Max dentro de casa. Eu duvido ficar 1 hora tranquilo, eu perdi, vai ficar ali. Depois eu acho, não tem problema. Às vezes nós caçamos com o telefone na mão, de tão despreparados que nós estamos, tão preocupados, às vezes a gente acende o
flash do telefone caçando o nosso telefone. Ficamos cegos, porque aquilo tem um valor tão grande sentimental para nós. Perde a chave do seu carro. Não tem problema não, depois eu procuro. Não é dessa forma que funciona, porque aquilo existe um valor para nós. Tem um valor muito grande para você. Tem a parábola da dracma perdida e da ovelha desgarrada. Dentre 100 ovelhas, uma das ovelhas desse rebanho ela se perde. E neste caminho, quando essa ovelha se perde, o pastor dessas ovelhas, ele não vai falar assim: não, eu tenho 99 e eu não preciso ir atrás dessa uma. Porque se eu tenho 99, por que eu vou atrás de uma? Eu ainda estou no lucro ainda. Eu tenho 99 que eu posso criar, que eu posso vender, que eu posso fazer uma catira. Tem uns parceiraços que eu faço uma catira e vendo e troco, e eu consigo mais outras 5, mais 10. Mas não, ele olhou ali que aquela outra uma que faltava existia um valor muito grande sentimental para ele. E ele deixou as 99 para ir atrás daquela uma. Não porque ela era mais bonita, não porque era a que tinha mais pelo, mas é porque ele amava todas igualmente. Assim foi quando o Senhor Jesus, ele te resgatou. Quando o Senhor Jesus viu que você estava sofrendo, quando o Senhor Jesus viu que você estava como esse filho longe do Pai, e você precisava de socorro, quando você se encontrava jogado por essas calçadas, embriagado, no fundo do poço, com a depressão batendo na porta, e falando para você tirar a sua vida. Mas ele veio, e ele deixou as 99, ele veio, ele deixou a congregação cristã, ele deixou a Universal, ele deixou a Assembleia de Deus, e ele foi deixando para encontrar você lá jogado. E aqueles outros 99 engravatados, com saia longa, os mais bonitos, ele não se preocupou com isso, mas ele foi até você, que estava sujo, fedendo ao mundo, e já não tinha forças mais para buscar o Pai. Mas por imaturidade, um dia você deixou de buscar a presença de Deus, e às vezes não foi se afastando do portão para fora. Quantos não são que pegaram a herança de Deus e hoje vivem no automático, no monótono, somente sentado neste banco? Congregam, mas não preocupam sequer em adorar ao Deus que é Pai. Não adianta estarmos aqui somente por estar. Se o seu Pai quer que você esteja aqui com o coração aberto, 100% entregue a Ele. Esse jovem estava perdido, e às vezes, antes mesmo de um pai ceder aquela bênção para ele, dentro da casa do próprio pai, ele já estava perdido, andava para um lado, andava para o outro. Não, como é que eu vou pedir para ele? Como é que eu vou falar com meu pai? Não, mas será que meu pai vai ficar nervoso? Às vezes nós estamos aqui dentro e estamos distantes do Pai. Estamos distantes daquele que está com um caminhão imenso de amor, transbordando amor para você. E você está se sentindo sozinho e batendo ombrinho, batendo pé à toa. Ah, mas eu não tenho ninguém que me ama, mas as coisas aconteceram, mas o fulano de tal já conseguiu e eu ainda não. Você é o mesmo dele? Você calça o mesmo número que ele? A sua mão é do mesmo tamanho que a mão dele? O seu tempo foi o mesmo tempo e é o mesmo tempo que o dele? Deus, ele não vai trabalhar na sua vida como ele trabalha na vida do seu irmão. Pode ser que para você precisa amadurecer um pouco ainda, e ainda não está no tempo de você herdar aquilo que Deus quer que você herde. Ainda não está no tempo de você pegar, de você tomar aquilo que você vive pedindo para Deus. Então coloque isso dentro da sua cabeça. Se ainda Deus ele não abriu as mãos para que você recebesse isso, descanse o seu coração, porque já está preparado para você. Deus ele só espera o momento certo para que você amadureça e ele possa te entregar com 100% de confiança que você não vai fechar aquela porta, dar as costas e ser só mais um qualquer. Deus ele quer que através da sua vida outras pessoas possam ver o Deus que você serve, para que assim o nome dele seja glorificado. No versículo 13,
nós vemos, e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ele desperdiçou seus bens, vivendo absolutamente. O pecado, durante um tempo, ele promete prazer, ele promete liberdade, mas ele traz a escravidão. Ele promete alegria, mas ele gera culpa, ele traz infelicidade. Ele promete a vida e traz morte. Neste momento, eu creio, a Bíblia não relata, que este menino, que este jovem, já estava a ponto de se suicidar. Eu já não tenho mais nada, eu já não tenho meu pai, eu já não tenho mais amigos, eu já não tenho mais o meu irmão. Já não tenho mais nada na minha vida. Mas chega neste ponto, que o Espírito Santo de Deus, ele invade o coração dele de uma tal forma, que ele precisa abrir o coração para que o Espírito Santo falasse ao coração dele. E ele começa a lembrar tudo aquilo que era feito na casa do pai. Ele começa a lembrar dos servos que o pai tinha, que comia bem, que bebia bem, que se vestia bem. E daí então, naquele momento ele se arrepende. Ele não vai pedir perdão antes do arrependimento, mas ele precisa primeiro se arrepender, para depois ir até o pai para pedir perdão. E é neste momento então, que pela surpresa dele, o pai já estava com os braços abertos esperando ele. Eu não sei o que foi que te distanciou do seu pai. Eu não sei o que foi que você fez. Eu não sei se foi a falta de jejum, de oração, de compromisso, de felicidade, de intensidade com Deus, de entrega. Se foram as coisas que você disse, eu não sei, eu não quero saber. Mas nesta noite, Deus te chama para um reconcílio. Mas nesta noite Deus está te chamando para uma nova vida. Deus ele quer colocar um anel no seu dedo. Deus ele quer trazer sandálias novas. Você não entendeu? Nesta noite Deus te chama de novo. Nesta noite Deus está te chamando para viver uma nova vida junto dele. É uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade. É uma vida de alegria verdadeira, e não a vida que o mundo tem trazido, de sofrimento, de escravidão. E mesmo você vindo, mas eu não consigo sentir nada, eu não consigo ser mais a mesma pessoa, eu não consigo mais ver Deus nas pregações. Então você precisa, como este jovem, abrir o seu coração para escutar Deus falando com você. Então volte porque o Senhor Jesus te espera de braços abertos. Volta porque o seu pai, que um dia te resgatou, ele está como o pai deste jovem, com os braços abertos, estendidos e te esperando para a sua volta. Glória a Deus. Creio nisso, pai. E quando ele volta, o pai disse: vamos celebrar, vamos jubilar, porque o meu filho que estava morto, o meu filho que tinha se perdido, ele ressuscitou. Ele voltou e ele voltou com vida. Ele voltou e ele voltou bem. Ele voltou e ele voltou para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Então nesta noite, não é uma noite qualquer. E se você se sente que você está distante de Deus, não precisa vir até a frente, mas no seu lugar, você vai colocar as mãos no seu coração. Você vai lembrar daquilo que foi o ponto de partida para você se esfriar e para você se afastar do seu pai. E como ele ainda vê o valor que existe em você, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. E nesta noite você vai voltar para Deus. Nesta noite você vai se entregar inteiramente para Deus, para que assim você possa viver, desfrutar das promessas do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Que maravilha, Jesus.